Crescer sem amor na infância não é apenas uma ausência emocional passageira. É uma ferida psíquica profunda, silenciosa, mas devastadora, que molda toda a trajetória de um ser humano. Quando uma criança não recebe o afeto, o cuidado e o reconhecimento essenciais nos seus primeiros anos, algo essencial dentro dela se fragmenta. Esse vazio afetivo não desaparece com o tempo. Ele se transforma em padrões inconscientes que se repetem nas relações, nas escolhas, nos fracassos silenciosos. Carl Jung compreendia que o inconsciente registra todas essas experiências como impressões arquetípicas, influenciando o modo como nos percebemos e como nos relacionamos com o mundo. Neste vídeo, vamos explorar como a ausência de amor na infância ecoa pela vida adulta, sob a lente da psicologia analítica. Prepare-se para reconhecer partes de si que talvez nunca tenha olhado com tanta clareza. Se essa reflexão tocar você, escreva nos comentários: eu me permito curar o que a infância calou. Carl Jung compreendia a psique humana como um território vasto e dinâmico, onde experiências precoces moldam estruturas profundas do inconsciente. Para ele, a infância é o berço onde os primeiros complexos se formam, especialmente quando o amor, que deveria ser a base do desenvolvimento, está ausente. A criança que cresce sem afeto internaliza uma visão distorcida de si mesma e do mundo. Essa ausência de amor pode se cristalizar como um complexo de inferioridade, uma sensação constante de não pertencimento ou uma busca desesperada por aprovação externa. Um dos conceitos centrais de Jung que se aplica fortemente a essa temática é o da sombra. A criança que não foi amada tende a reprimir emoções, necessidades e traços genuínos de sua personalidade, porque aprendeu que não seriam aceitos. Essas partes rejeitadas se acumulam no inconsciente, tornando-se a sombra, um conjunto de aspectos negados do self que mais tarde emergem em comportamentos autodestrutivos, escolhas prejudiciais ou projeções em relações interpessoais. Outro princípio fundamental é a individuação, o processo pelo qual o indivíduo se torna quem realmente é, integrando as polaridades internas. Quando o amor está ausente na infância, esse caminho de integração se torna mais difícil, pois o ego foi moldado para sobreviver e agradar, não para ser autêntico. A individuação exige coragem para olhar a dor do passado e abraçar a criança ferida que ainda habita o inconsciente. Além disso, Jung falava sobre a integração dos arquétipos do masculino e do feminino como parte essencial da maturidade psíquica. A ausência de amor na infância geralmente desequilibra essa integração, levando o indivíduo a repetir padrões relacionais disfuncionais. Reconhecer esse desequilíbrio é o primeiro passo para resgatar o amor próprio e reconstruir uma base emocional saudável. Na visão de Carl Jung, a sombra representa todos os aspectos da personalidade que foram reprimidos, negados ou não reconhecidos pela consciência. Para uma criança, o amor é mais do que um sentimento. É a confirmação da sua existência, a base sobre a qual constrói sua identidade. Quando esse amor está ausente, a criança se vê obrigada a amputar partes de si mesma para sobreviver emocionalmente. O que ela reprime não são apenas emoções negativas como raiva ou tristeza, mas também impulsos naturais, espontaneidade, desejos e até mesmo alegria, caso tenham sido ignorados ou punidos. Aos poucos, essa repressão forma a sombra, um reservatório de conteúdos psíquicos não integrados que continuam vivos, atuando no inconsciente. A criança não amada aprende cedo a se adaptar. Ela percebe que certas atitudes não são bem-vindas, que expressar necessidade de afeto é visto como fraqueza ou incômodo, que mostrar tristeza ou frustração pode gerar rejeição. Então, ela esconde tudo isso, criando uma persona socialmente aceitável, mas profundamente desconectada da sua essência. O amor que deveria nutrir a autenticidade é substituído por estratégias de sobrevivência psíquica. Esse processo de ocultação se torna uma prisão emocional que se estende pela vida adulta, gerando confusão, ansiedade e um sentimento persistente de vazio. Ao longo dos anos, os conteúdos reprimidos na infância
começam a se manifestar de maneira indireta. Jung observou que a sombra se expressa em explosões emocionais, em atitudes sabotadoras, em padrões repetitivos de fracasso ou em julgamentos intensos dirigidos aos outros. Quando um adulto reage com raiva desproporcional a uma crítica, por exemplo, pode estar lidando com uma ferida antiga que nunca foi reconhecida. A dor da infância retorna disfarçada, clamando por atenção. E como ela não foi elaborada, a pessoa se vê constantemente surpreendida por emoções que não entende e comportamentos que não consegue controlar. Um dos mecanismos mais comuns da sombra em adultos que não foram amados é a projeção. Ao invés de reconhecer suas próprias fragilidades, inseguranças e sentimentos de desvalia, o indivíduo os projeta nos outros. Ele pode enxergar os outros como egoístas, frios ou indiferentes, sem perceber que está lidando com a sua própria sensação interna de abandono. Jung via a projeção como um caminho indireto para a consciência. O que nos incomoda profundamente no outro geralmente aponta para algo não resolvido em nós. Assim, o sofrimento relacional da vida adulta pode ser visto como uma tentativa inconsciente de trazer à tona aquilo que foi silenciado na infância. A ausência de amor também gera um sentimento de culpa difusa. A criança, em seu pensamento mágico, conclui que não foi amada porque havia algo de errado com ela. Essa crença se transforma em uma narrativa interna de desvalor, que molda a autoestima e influencia todas as escolhas. Mesmo na vida adulta, a pessoa pode se sentir indigna de amor, mesmo diante de provas concretas do contrário. Essa culpa inconsciente alimenta a sombra, impedindo o florescimento do self. Jung afirmava que o processo de individuação começa com o reconhecimento da sombra. Sem esse confronto, o ego permanece identificado com a persona, a máscara que foi criada para ser aceito. O problema é que essa persona, por mais funcional que seja, não contém a totalidade do ser. Ao negar a sombra, o indivíduo também nega potenciais criativos, afetivos e espirituais que foram excluídos junto com as feridas. A dor da infância, quando ignorada, não desaparece. Ela se transforma em barreiras invisíveis que limitam a experiência de vida. Para começar a integrar a sombra, é necessário um mergulho honesto nas memórias e nas emoções que cercam a infância. Não se trata de culpar os pais ou reviver traumas de forma passiva, mas de compreender que a ausência de amor deixou marcas psíquicas reais que precisam ser vistas, nomeadas e acolhidas. Essa etapa exige coragem e compaixão, pois olhar para a própria sombra é encarar tudo aquilo que foi rejeitado, inclusive o desejo de ser amado, cuidado e protegido. A formação da sombra em crianças não amadas é, portanto, um dos processos mais delicados e determinantes da vida psíquica, mas, ao mesmo tempo, é também um dos mais poderosos pontos de transformação. Quando a sombra começa a ser reconhecida, ela deixa de nos controlar a partir do inconsciente e se torna uma aliada no processo de cura e integração. A ausência de amor na infância não apenas fere, mas deixa uma lacuna que o indivíduo tentará preencher pelo resto da vida, quase sempre de forma inconsciente. Carl Jung identificou que o inconsciente não esquece. Ele armazena aquilo que não pôde ser vivido plenamente e empurra esses conteúdos não elaborados para o presente, muitas vezes através de comportamentos compulsivos, relacionamentos disfuncionais e expectativas irreais. O adulto que não foi amado quando criança carrega no fundo um anseio profundo por ser reconhecido, validado e acolhido. E esse anseio molda grande parte das suas escolhas sem que ele perceba. É comum que pessoas marcadas pela falta de afeto na infância desenvolvam padrões afetivos baseados na carência. O amor não é buscado como um encontro entre inteiros, mas como um remédio para curar a ferida primordial. O parceiro amoroso, nesse contexto, não é apenas um outro, mas a figura simbólica que deve oferecer o que os pais não ofereceram. Esse mecanismo inconsciente é perigoso porque sobrecarrega o vínculo com exigências emocionais impossíveis de serem supridas. A relação, assim, se torna um campo de projeção, em que se espera que o outro desempenhe o papel de salvador, curador ou fonte inesgotável de validação. Jung via a projeção como um fenômeno inevitável e necessário para o autoconhecimento.
mas ressaltava que, quando não reconhecida, ela nos aprisiona. O adulto que busca desesperadamente ser amado tende a projetar na figura do parceiro todos os ideais e carências que acumulou ao longo da vida. Inicialmente, isso pode gerar um encantamento ilusório, mas com o tempo se transforma em frustração, porque o outro não consegue sustentar as expectativas inconscientes. Assim, os relacionamentos se tornam repetitivos, ora idealizados, ora destruídos pela decepção, revelando a ferida que ainda pulsa. Outro aspecto importante é o medo do abandono. A criança não amada viveu a rejeição como um trauma fundante. Por isso, o adulto tende a se tornar excessivamente ansioso, controlando ou se submetendo nos relacionamentos para não reviver a dor da perda. Esse medo, muitas vezes inconsciente, conduz a comportamentos de autoanulação. A pessoa se adapta demais, evita conflitos, aceita migalhas emocionais ou até permanece em relações abusivas apenas para não tocar no vazio antigo. O amor, nesse cenário, deixa de ser liberdade e passa a ser sobrevivência emocional. Essa busca inconsciente também se manifesta em outras áreas da vida. Muitos tentam compensar a falta de amor através do desempenho profissional, da busca incessante por sucesso ou aprovação social. A lógica é simples: se eu for excelente, serei finalmente amado. Porém, como a motivação está enraizada na carência, mesmo as maiores conquistas não trazem satisfação duradoura. É um ciclo que nunca se fecha, pois o reconhecimento externo não cura o abandono interno. Jung afirmava que a verdadeira realização só é possível quando o indivíduo entra em contato com seu centro interior, o self, e isso só acontece quando ele para de procurar fora aquilo que falta dentro. A compulsão por agradar é outro reflexo comum dessa busca. A pessoa que cresceu sem amor aprende a moldar-se às expectativas dos outros para ser aceita. Na vida adulta, isso gera uma desconexão profunda com a própria vontade. Ela diz sim quando quer dizer não, ignora seus limites, sente culpa por priorizar-se e vive em função do outro. Essa dinâmica é exaustiva e, com o tempo, leva ao esgotamento emocional, pois o indivíduo nunca se sente plenamente visto, mesmo quando se entrega por inteiro. Para Jung, um passo fundamental na jornada da individuação é o reconhecimento das motivações inconscientes que nos movem. A busca por amor é legítima, mas precisa ser compreendida em sua origem. Quando o indivíduo percebe que está tentando, inconscientemente, reparar a infância através do presente, pode começar a libertar-se. Essa conscientização permite que ele assuma responsabilidade por sua dor, sem mais transferi-la aos outros. Isso não significa negar o desejo de amar e ser amado, mas sim resgatar o próprio valor antes de buscá-lo fora. Romper com esses padrões exige trabalho interno, honestidade e, muitas vezes, dor. É necessário revisitar a infância, identificar onde o afeto foi negado e como isso moldou sua visão de mundo. Só assim, o amor deixa de ser um grito silencioso por socorro e passa a ser uma escolha consciente. A busca, então, se transforma de uma carência que exige para uma presença que compartilha. E nesse ponto, o amor verdadeiro, por si e pelos outros, finalmente se torna possível. Quando uma criança cresce em um ambiente emocionalmente negligente, onde o amor é escasso ou condicionado, ela não apenas sofre, ela se divide internamente. Carl Jung compreendia que o ego é a estrutura responsável por organizar a consciência e dar coesão à identidade. Porém, esse ego não nasce pronto. Ele é formado e fortalecido à medida que a criança é reconhecida, acolhida e espelhada de forma amorosa por seus cuidadores. Sem essa confirmação afetiva, o ego se desenvolve de maneira frágil, fragmentada e passa a operar com base na defesa, não na autenticidade. Na infância, o amor funciona como um espelho. A criança vê quem é através do olhar que recebe. Quando esse olhar é indiferente, crítico ou ausente, ela não aprende a confiar em sua própria experiência interior. Ela começa a desconfiar dos próprios sentimentos, desejos e percepções. Para se adaptar, constrói uma persona, uma máscara social que busca agradar e sobreviver.
Essa persona passa a ser o principal recurso do ego ferido, que, enfraquecido, recorre a estratégias de conformismo e autoanulação. Com o tempo, o sujeito acredita que essa máscara é tudo o que ele é, perdendo contato com seu verdadeiro self. Esse processo de defesa psíquica cria rupturas internas. Jung dizia que o ego saudável é aquele que consegue transitar entre as demandas da realidade externa e a voz do inconsciente. Mas o ego da criança não amada está em constante estado de alerta, tentando evitar rejeição, fracasso ou abandono. Ele se torna rígido, hipercontrolador ou, por vezes, colapsa em estados de desvalia e apatia. Essa fragmentação impede a integração das várias partes da personalidade, gerando uma sensação de vazio, confusão de identidade e ciclos recorrentes de autossabotagem. O processo de individuação, para Jung, é o caminho que leva à totalidade psíquica. Ele envolve confrontar a sombra, integrar os opostos internos e estabelecer uma conexão real com o self, a instância central e organizadora da psique. Mas esse processo só se inicia verdadeiramente quando o ego está suficientemente estruturado para tolerar a tensão entre os opostos e enfrentar as verdades internas sem desmoronar. Quando a infância foi marcada pela ausência de amor, esse ego não encontra força nem segurança para entrar nesse caminho. Ele teme o autoconhecimento porque intui, mesmo que inconscientemente, que ali encontrará a dor esquecida. O bloqueio da individuação se manifesta de diversas formas. O sujeito pode evitar o silêncio, mergulhar em distrações constantes, se perder em vícios ou repetir padrões afetivos destrutivos. Tudo isso funciona como barreiras contra o contato com o inconsciente, onde as experiências dolorosas da infância ainda aguardam para serem integradas. A psique, porém, é sábia e insistente. Ela continuará enviando sinais, sintomas e crises, tentando empurrar o indivíduo de volta para o centro perdido. Jung acreditava que o sofrimento tem uma função simbólica. Ele não é apenas um mal a ser eliminado, mas um convite à transformação. A fragmentação do ego, nesse sentido, não é um destino final, mas uma condição que aponta para a necessidade de cura. O indivíduo que percebe sua divisão interna e começa a buscar sentido na dor está, ainda que inconscientemente, respondendo ao chamado do self. É nesse ponto que o processo de individuação pode finalmente começar, mesmo que tardiamente. Um aspecto importante desse caminho é a reconciliação com o passado. O ego ferido precisa reconhecer que, embora não tenha recebido o amor necessário, pode hoje oferecer a si mesmo o cuidado que faltou. Isso não se dá por meio de fórmulas prontas, mas por um trabalho contínuo de presença interior, autorreflexão e escuta das emoções reprimidas. Ao fazer isso, o indivíduo começa a integrar partes que haviam sido excluídas, medos, desejos, memórias e intuições. E essa integração devolve força ao ego, tornando-o mais flexível, mais verdadeiro e mais capaz de sustentar a complexidade da própria existência. A fragmentação, portanto, não é um erro, mas uma adaptação ao desamor. No entanto, o que um dia foi defesa, na vida adulta se torna limitação. Romper com esses condicionamentos exige coragem, paciência e comprometimento com a própria verdade. O caminho da individuação não é linear nem fácil, mas é o único que conduz à liberdade interior. Quando o ego deixa de resistir ao inconsciente e se abre para o diálogo com o self, a psique começa a se reorganizar a partir de um novo centro, mais íntegro, mais maduro e, finalmente, mais amoroso consigo mesma. Resgatar a criança interior é um dos atos mais profundos de cura dentro da psicologia junguiana, especialmente para aqueles que cresceram sem amor. Jung entendia que a psique carrega em si todas as fases da vida e que a infância não permanece apenas como uma lembrança distante, mas como uma realidade viva, ativa, operando no inconsciente. A criança interior é a representação simbólica desse núcleo sensível, ferido ou reprimido, que ainda busca amor, segurança e reconhecimento. Quando ignorada, ela se manifesta em comportamentos reativos, crises emocionais ou uma tristeza constante sem nome. Mas quando reconhecida, pode se tornar uma ponte para a integração do self
e a restauração da vitalidade psíquica. O primeiro passo nesse processo é olhar para dentro com honestidade e coragem. O adulto que deseja se curar precisa entrar em contato com as memórias da infância, não a partir do julgamento, mas da escuta compassiva. Isso exige abandonar a racionalização e permitir que emoções antigas, muitas vezes há muito reprimidas, venham à tona. Raiva, tristeza, solidão, medo, tudo isso precisa ser sentido e reconhecido, porque essas emoções não são sinais de fraqueza, mas testemunhos de uma dor legítima que nunca pôde ser expressa. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. A criança interior esquecida, portanto, continuará influenciando silenciosamente a vida adulta até que alguém, o próprio indivíduo, se disponha a escutá-la. Esse resgate não se dá apenas por meio da memória, mas principalmente pela atitude simbólica. Jung valorizava os símbolos como pontes entre o consciente e o inconsciente, e é através deles que a comunicação com a criança interior pode ser restaurada. Cartas, desenhos, visualizações, diários íntimos, meditações guiadas. Tudo isso são formas de dar voz à parte esquecida da psique. Não se trata de criar novas histórias para encobrir a dor, mas de construir um novo vínculo interno, onde o adulto, agora consciente, possa oferecer à criança o que ela nunca teve: acolhimento, escuta e proteção. Muitos, ao iniciarem esse processo, se deparam com resistências profundas. É comum sentir vergonha por precisar cuidar de uma parte tão vulnerável ou raiva por perceber o quanto foi negligenciado. Mas essas emoções também fazem parte da cura. Elas indicam que algo está se movimentando, que o inconsciente está respondendo à chamada. Jung via o inconsciente não como um inimigo, mas como um colaborador da alma. Ele dizia que os símbolos curam porque permitem que aquilo que está em desordem se reorganize num novo nível de consciência. Nesse sentido, resgatar a criança interior é um gesto simbólico que reconecta o ego ao seu núcleo essencial. Com o tempo, esse trabalho começa a refletir na vida concreta. O indivíduo passa a estabelecer limites mais claros, a reconhecer suas próprias necessidades, a se proteger de relações que repetem antigos padrões de abandono. A reconexão com a criança interior fortalece o ego, porque traz de volta partes da psique que antes estavam dissociadas. Há uma reconquista da espontaneidade, da criatividade, da capacidade de se encantar, qualidades tipicamente infantis que haviam sido soterradas pela dor e pela rigidez da adaptação. O adulto que cuida de sua criança ferida se torna menos reativo, menos dependente da aprovação externa e mais comprometido com sua verdade interior. Outro aspecto importante desse caminho é a autorresponsabilidade. Diferente do vitimismo, que paralisa, a autorresponsabilidade convida à ação interna. O adulto compreende que, embora não tenha sido culpado pela dor da infância, agora é responsável por cuidar das consequências. Ele deixa de esperar que outros o salvem e passa a se tornar o adulto que ele próprio precisava ter tido. Essa mudança de posição psíquica é transformadora. Jung afirmava que a totalidade só é possível quando nos tornamos capazes de sustentar as nossas polaridades, luz e sombra, força e fragilidade, razão e emoção. O contato com a criança interior nos ensina a abraçar essa complexidade sem nos perder nela. No fim, resgatar a criança interior é um retorno simbólico ao início, não para permanecer lá, mas para recolher o que ficou perdido no caminho. É um gesto de amor profundo que transforma a dor em sabedoria e o abandono em força. Jung nos lembra que somos muito mais do que nossas feridas, mas para descobrir isso, precisamos primeiro atravessá-las, e é a criança interior, silenciosa, mas presente, quem nos guia nesse percurso com a sinceridade que só ela conhece. Ao longo desta jornada, mergulhamos nas camadas mais profundas da psique para compreender como a ausência de amor na infância reverbera em cada etapa da vida adulta. Sob a luz da psicologia analítica de Carl Jung, vimos que não se trata apenas de memórias distantes, mas de estruturas internas que moldam nossas emoções, comportamentos e relações. A sombra que se forma na infância, a busca inconsciente por amor,
A fragmentação do ego e o bloqueio da individuação não são sentenças definitivas, são convites ao despertar. O caminho da cura exige olhar para trás com coragem, mas também caminhar para dentro com ternura. Resgatar a criança interior não é voltar ao passado, mas devolver a si mesmo aquilo que sempre foi seu por direito: amor, aceitação e pertencimento. Quando assumimos a responsabilidade por essa transformação, deixamos de repetir padrões e começamos finalmente a viver com autenticidade. Se esse conteúdo falou com você em algum nível, inscreva-se no canal para mais reflexões profundas sobre a alma humana. E agora clique no vídeo que está na tela para continuar sua jornada de autoconhecimento. Sua psique agradece por cada passo que você escolhe dar em direção à sua própria inteireza.